Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Nessa passagem, o apóstolo Paulo demonstra aos Tessalonicenses, a igreja que está na Tessalônica, a alegria que ele sentia pelo fato de como os Tessalonicenses receberam a palavra de Deus. Como Paulo mesmo escreve, eles receberam a palavra de Deus como de fato era a palavra de Deus. Eles não receberam como se fosse de homens, eles não receberam como se fosse resultado da filosofia humana, como resultado dos sentimentos do coração humano. Eles não receberam como fosse a imaginação do homem, mas eles receberam como a palavra de Deus. Isso significa que houve uma grande, uma forte, uma imensa conversão entre os crentes da Tessalônica. Eles receberam o temor das sagradas escrituras. Eles perceberam que aquilo que Paulo, que aquilo que os seus cooperadores pregavam não era fruto da imaginação humana, não era fruto da racionalidade humana, mas era a palavra de Deus. E como palavra de Deus chama ao arrependimento, aqueles homens arrependeram, aqueles homens se dobraram diante de Deus, ao ponto que na Tessalônica, os patrícios, os homens ricos da cidade, começaram a perseguir os cristãos na Tessalônica. Começaram a fazer como os judeus fizeram, como o próprio Paulo, outrora Saulo, fez em Jerusalém e em toda a Judéia. Entraram de casa em casa, pegaram quem puderam, prenderam, mataram quem puderam matar, quem o Senhor permitiu que morresse. Mas como Paulo escreve, a igreja permaneceu firme. A igreja permaneceu no temor do Senhor. A igreja permaneceu curvada, obediente à palavra de Deus. Eu quero que você medite agora. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Eu não sei como você se encontra. Mas não importa
a dificuldade, não importa a perseguição, não importa a luta, não importa quão grande seja a tribulação, não importa quão feroz o adversário das nossas almas se levante, nós precisamos estar rendido aos pés da cruz. Nós precisamos, aleluia, receber a palavra, aleluia, em nosso coração. Nós precisamos nos entregar a Cristo. Nós precisamos viver conforme a vontade de Deus. Nós precisamos permanecer firmes e fiéis à palavra do Altíssimo. Nós precisamos, aleluia, entender que não foi a carne, não foi o sangue, não foi a imaginação, nem a filosofia do homem, mas foi, aleluia, a palavra do próprio Deus que foi pregada para nós. Nós não cremos em homens, nós não cremos em bendito nome santo do Senhor, aleluia, em livros fantasiosos, em contos de fadas. Nós não cremos em fábulas, nós não cremos em bendito nome santo do Senhor, em histórias. Nós não cremos na ficção, nós cremos na palavra de Deus. E por isso, nós precisamos, independente do que se levante, permanecer firmes e fiéis à palavra de Deus. É muito difícil, mas Jesus disse que o caminho era estreito. É complicado, mas o Senhor disse que a porta era pequena. Dá vontade de abrir mão de tudo para escapar do sofrimento, mas precisamos ser fiéis. Como o Senhor Jesus falou, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. No mundo tereis aflições, mas não temas, Jesus Cristo venceu. Deposita a tua confiança no Senhor. Deposita a tua confiança na palavra de Deus. Confie no poder de Deus. Confie que se nós permanecermos firmes e fiéis à sua palavra, o Senhor tem cuidado de nós. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro escreveu: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Não se assuste, não esmoreça, não fique espantado quando a luta e a perseguição vier, mas se alegre porque você é servo de Deus. Em sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8, Paulo escreve: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Por mais que a luta se levante, nós permanecemos de pé, porque Deus é a nossa força,
porque Deus é a nossa condição, porque Deus nos sustém com a sua mão poderosa. Não desanime, mas siga obediente à palavra de Deus. Não desista, siga avante. Que Deus te abençoe.